Olá, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo. Eu sou a Juliane e nesse vídeo eu vou ensinar alguns exercícios de sombra e luz com lápis de cor. Para fazer esses exercícios junto comigo, você pode imprimir essa folha. Eu vou disponibilizar o link do arquivo aqui na descrição do vídeo. Aqui eu compartilho com vocês uma folha que eu já havia preenchido quando estava tentando gravar pela primeira vez o vídeo, mas não consegui salvá-lo porque ficou muito grande, enfim. Mas a folha que eu disponibilizei é exatamente essa, tá? Eu fiz essas formas geométricas e os desenhos são de livros da Maria Trolli e da Hannah Carlson, que são duas ilustradoras que eu gosto muito. E eu vou deixar todas as referências das coisas que eu utilizei para elaborar esses exercícios aqui na descrição do vídeo também. Como vocês podem ver aí, eu estou mostrando as formas geométricas que eu ensinei a fazer num vídeo que também já liberei aqui no canal, tá bom? Se você não puder imprimir, então você pode desenhar essas formas geométricas. E essa folha que eu estou mostrando agora é resultado de um vídeo em que eu ensino alguns exercícios de degradê com lápis de cor. Se você ainda não viu, eu recomendo que você, caso tenha dificuldades com essa técnica de lápis de cor, vá até esse vídeo, faça alguns exercícios que eu proponho e depois volte aqui, tá? Porque o degradê é essencial. Sem fazer essa construção gradual, né, através de camadas e do controle da pressão, né, que a gente exerce sobre a mão ali ao colorir, é impossível a gente conseguir fazer um bom sombreamento, certo? Dito isso, como vocês podem ver, eu tenho apenas uma folha com algumas formas geométricas. Você pode aplicar nos desenhos que você tiver aí, caso não consiga imprimir. E estou usando uma caixa de 12 cores, tá? Eu vou deixar na descrição o nome dos materiais, mas eu não vou passar para vocês o nome da cor, referência, porque você pode pegar simplesmente o lápis que você tiver aí, certo? De qualquer marca. A única coisa que eu recomendo é que você mantenha eles bem apontados. Como vocês podem ver, eu começo colorindo o círculo. Aqui a instrução é a seguinte: você deve pintar considerando as bordas da forma geométrica que você está pintando. Aqui eu tenho um círculo, eu pretendo deixar ele com uma aparência minimamente volumosa, ou seja, que ele dê a impressão de que seja uma esfera. Então eu preciso construir essa gradação de tonalidade a partir da borda. Por que isso? Porque a gente tem dificuldade de entender qual é a direção que a gente deve colorir para dar essa impressão. Então agora eu vou dar uma dica para vocês, que é a seguinte: percebam que eu uso essa régua para mostrar que eu reservei uma área arredondada ali na parte de cima da minha forma geométrica, certo? Então, por exemplo, eu escolhi a parte inferior esquerda para ser a minha área de sombra. Então, a área contrária vai ser o meu ponto de luz. Aqui eu mostro rapidamente um exercício que eu estava fazendo, justamente preenchendo esses círculos, tentando torná-los esferas, né? Tentando dar profundidade para eles. Percebam que todos eles têm pontos de luz diferentes, mas uma coisa não muda. É justamente a área que eu reservei. O ponto iluminado, ele deve ter um formato arredondado também. É muito importante considerar e respeitar a forma geométrica que você está pintando para fazer o ponto de iluminação corretamente. Aqui eu pego um pedacinho de papel para mostrar para vocês que eu recomendo que você tente pintar fazendo formatos circulares. Isso vai ajudar você a ter mais controle da pintura e evitar manchas e riscos que deixam a nossa pintura, os nossos coloridos marcados, certo? Então, evite pintar dessa maneira reta, porque essas marcações vão ficar muito evidentes e aí a gente não vai conseguir trabalhar justamente no que a gente precisa para fazer o sombreamento, que é a gradação, né, de tons e cores, é o degradê. Além disso, sempre considere o peso que você está aplicando sobre a sua mão. Isso é muito importante. É praticamente impossível a gente conseguir fazer os efeitos que a gente quer fazer de sombra e essa construção gradual, né, de tonalidades sem estar controlando o tempo todo a pressão que a gente aplica sobre a nossa mão, né, a força com que a gente aplica o lápis sobre o papel, certo? É por isso que se chamam exercícios, porque nem sempre você vai tentar fazer isso a primeira vez e vai acertar. Então você tem que tentar, talvez o primeiro círculo que você faça não saia exatamente como você gostaria, mas eu recomendo que você faça várias vezes, tá? Até você ter a impressão de que está bom, está visualmente com uma impressão de volume e, enfim, que pareça minimamente uma esfera, certo?
Aqui eu mostro para vocês a importância da gente fazer os exercícios de degradê também. Lembrem-se que para misturar as cores a gente precisa usar leveza nas mãos o tempo todo. Eu estou aqui usando o vermelho como a cor principal da maçã. Percebam que eu estou preenchendo da mesma maneira que eu comecei a preencher o círculo, com a diferença de que eu deixei um espaço ali, tá? Para ser uma área de reflexo, porque mesmo na sombra existe um pouco de luz refletida ali, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui eu estou tentando passar para vocês algumas noções gerais. Então, percebam que eu tenho que misturar várias cores, inclusive o vermelho com a sua cor complementar, ou seja, uma cor contrária ao vermelho e tinha tudo para fazer manchas terríveis. Mas, se você usa leveza nas mãos, é possível fazer uma mistura homogênea e utilizar a cor complementar quando a gente trabalha com uma paleta limitada para fazer o sombreamento das suas pinturas. Aqui eu comparo rapidinho a segunda maçã com a primeira que eu fiz. Vocês percebem que a primeira está mais bem acabada, justamente porque eu demorei mais para fazer ela, motivo pelo qual eu não consegui salvar meu vídeo, tá bom? Mas você já sabe que quanto mais você trabalhar nesse degradê, quanto mais camadas você aplicar, mais bem acabado vai ficar o seu desenho e mais impressão de realidade ele vai passar, certo? Como vocês puderam ver, eu já comecei a colorir a pirâmide e nesse caso eu também mantive o mesmo ponto de iluminação, ou seja, do lado direito, tá? Na parte superior. Com isso, o lado contrário automaticamente se torna a minha área de sombra, a minha área mais escura do desenho. Mas por que eu não fiz exatamente aqui na parte de baixo, como eu fiz no círculo? Porque no caso do triângulo ou da pirâmide, as partes menores vão receber menos luz, né? A luz incide menos diretamente sobre essas partes menores e mais angulosas e por isso elas sempre serão mais escuras. É só você observar qualquer objeto pontudo, né? Quanto mais pequeno ele for, menos luz vai incidir sobre ele e isso vai dar a impressão de que ali é mais escuro mesmo, que esse objeto tenha inteiramente a mesma cor. E percebam que aqui na pirâmide eu reservei uma área triangular para ser o meu ponto iluminado, assim como eu fiz com o círculo, deixando uma área arredondada, certo? Para ser a parte mais clara do desenho. Eu vou fazer isso em absolutamente todas as formas geométricas. Esse é um ponto muito importante no vídeo, porque se você compreende essa situação, né, essa informação, você começa a enxergar as coisas a partir da forma que elas têm e torna-se mais fácil você fazer a aplicação desse sombreamento. E, independentemente do objeto, você deve estudar as formas básicas justamente por isso, né? Você quer fazer uma maçã mais realista, você tem que observar como é uma maçã, mesmo que seja em fotos. Mas aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque o que eu quero mostrar para vocês é justamente a técnica que está sendo utilizada. Percebam que eu não estou fazendo nada mais do que um degradê para fazer o sombreamento desse desenho. O que vai trazer mais impressão de realidade para o desenho que a gente está pintando é justamente respeitar a forma básica desse desenho. Então, se eu quero dar uma impressão de que há um brilho ali nesse objeto, eu devo considerar a forma básica dele, que é um triângulo, e deixar uma área triangular para que seja o meu ponto de iluminação. E isso irá valer para todas as formas geométricas. Qual é o problema, acredito, que a gente tem quando começa a colorir? Que a gente não percebe os desenhos enquanto formas básicas, né? Então, é esse olhar que você tem que treinar também. Aqui eu estou desenhando algumas formas planas mesmo, tá? Não pretendo dar a impressão de volume para elas necessariamente. O que eu quero mostrar para vocês é a área reservada para ser a área de luz, né? O ponto mais iluminado. Aqui eu mostro para vocês a importância de pintar com movimentos circulares, né? Quando você não faz isso, a pintura fica riscada, como ali no começo dessa forma geométrica que eu fiz de propósito, a pintura mais reta, né? Para mostrar a diferença para vocês. Quanto à maneira de preencher esse hexágono, percebam que eu estou partindo das bordas dele, assim como eu fiz no círculo, tá bem? Em direção ao centro ou aonde eu determinei que é a minha área iluminada. Então, eu estou sempre fazendo um degradê das linhas das extremidades, né, dessa forma geométrica, em direção ao ponto iluminado. E percebam que eu, enquanto faço isso, vou reservando um ponto que está ali nessa parte mais branca, que remete à forma geométrica que eu estou pintando, ou seja, tem um mini hexágono ali naquele ponto de iluminação. O mesmo caso ocorre aqui no triângulo. Percebam que eu reservei uma área que é triangular e
vou construindo o degradê em direção a essa área e considerando essa forma. Mas é óbvio que eu não posso demarcar essa área para que ela não fique marcada. Eu tenho que imaginar ela. E essa é uma das maiores dificuldades, né, quando a gente está colorindo, porque a gente tem que controlar a pressão que a gente está fazendo com a mão, a gente tem que considerar uma forma geométrica, a gente tem que entender ela e evitar fazer essa pintura de uma forma muito marcada. Então, realmente são muitas coisas em um único exercício, mas quanto mais você treinar, mais se dedicar, melhor você vai conseguir fazer os seus coloridos, certo? Aqui eu estou com alguns desenhos que eu escolhi que tem essas formas básicas para exemplificar para vocês, mas isso se aplica em qualquer desenho. E no caso dessa joia, percebam que outra coisa que eu tentei manter é uma certa simetria entre os dois lados da joia, né? Porque nesse caso a gente está falando de uma forma perfeita, simétrica, ela é igual dos dois lados, então você deve sombrear igualmente, você deve espelhar. Isso não é necessariamente algo que se aplica em todos os desenhos, como na maçã, por exemplo, que a gente escolheu só um lado para sombrear e o outro era a área iluminada. No caso da joia, esse brilho tem que ficar no centro, né? Percebam aqui onde eu deixei uma área iluminada que remete a um losango e não a um triângulo, porque a parte de baixo do diamante, da joia, é um losango, tá? Isso vale para todas as outras formas, como eu havia dito. Agora a gente começa a fazer o preenchimento do cubo. Percebam que eu mantive a minha área de sombra e de iluminação da mesma forma, para todos os desenhos da folha. Ou seja, aqui esse lado esquerdo é o lado mais escuro e a minha área de luz vem da parte superior direita, certo? Aqui eu também aplico aquilo que eu já falei para vocês sobre manter a área iluminada que seja igual à forma geométrica. Então, eu volto a mostrar para vocês que eu, uma vez que escolhi a minha área de iluminação, eu faço exatamente o que eu fiz nas outras formas geométricas. Eu vou colorindo desde a borda em direção à minha área mais clara, fazendo um degradê. Repito que eu faço isso porque as linhas do desenho vão te direcionar. Percebam que eu havia demarcado com lápis de cor a área quadrada que eu reservei para ser o ponto mais iluminado do desenho. E depois eu apaguei, justamente para mostrar para vocês que essa área tem que estar reservada na nossa mente, digamos assim. A gente tem que imaginar aquilo ali e ir construindo essa gradação. A gente não pode demarcar. Eu só estou demarcando aqui para mostrar para vocês como isso funciona exatamente. Se você quiser fazer isso também para ter alguma referência, né, além das linhas da borda, você pode fazer. Mas no desenho a gente não deve fazer isso porque, obviamente, vai ficar marcado. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, né? Porque para a gente dar a impressão de realidade e de volume, para os desenhos a gente não pode deixar essas marcações. A não ser em casos específicos, né? Como em objetos que a gente quer dar a impressão de que são metalizados, etc. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Aqui eu peguei de novo os meus exercícios para mostrar para vocês justamente que eu mantive essa área circular no centro ou, enfim, na direita, na esquerda, no ponto que eu escolhi para ser o ponto iluminado da minha esfera ou do círculo que eu estava preenchendo. Alguns ficaram mais realistas, outros bem menos, mas isso depende também do quanto eu consigo manter essa forma e do quanto eu trabalho no degradê, né? De quantas camadas eu estou aplicando, enfim. É realmente uma questão de exercitar, gente. Vocês viram que nos meus exercícios cada círculo ficou diferente um do outro. Por isso eu fiz questão de mostrar pra vocês, porque as coisas não vão sair perfeitas na primeira vez que você faz, certo? Aqui eu comecei a colorir a casinha pelo telhado e vocês podem observar que existe uma outra forma geométrica além do cubo. Então eu mostro para vocês qual é essa forma, que é um prisma triangular, tá bem? Como eu sei disso? Gente, estudar as formas geométricas é um caso à parte, tá bom? Existem muitas formas, tem que voltar realmente para a geometria. Mas isso ajuda muito você a
a entender os desenhos sempre como formas básicas. E aí, por exemplo, o telhado, além desse prisma, tem aquelas formas ovaladas, né? Que, a partir das quais foram desenhadas as telhas. Então, eu vou considerar essas formas arredondadas para aplicar também o sombreamento em cada telhinha que tem ali. Então, isso é muito importante, ajuda demais. Eu recomendo que você se volte para esses estudos, caso você queira entender mais como funciona o desenho, né, de modo geral. E agora eu vou concluindo a pintura do cubo, aliás, da casinha. Gente, depois que você começa a ver os desenhos como formas básicas, é um caminho sem volta, tá bom? Isso ajuda demais. Percebam que até a chaminé é um pequeno cubinho, né? Então, eu não dei muita atenção para ele, porque tá minúsculo, quase não aparece no vídeo. E, como eu disse, eu tô tentando fazer as coisas um pouco mais rápido, tá? Para mostrar para vocês, mas vocês aí façam com cuidado, façam devagar, apliquem muitas camadas, certo? Agora a gente vai pintar um cilindro e eu peguei aqui esse tubo, né, de cola em bastão para mostrar para vocês como a luz incide sobre esse objeto e como do outro lado tem uma sombra. Então é essa a impressão que eu quero criar, mais ou menos, né, no desenho. É claro que quanto mais impressão de realidade eu quiser passar com o desenho ou com o colorido, mais tempo eu preciso me dedicar a trabalhar nele, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu quero dar uma impressão de volume e profundidade bem realista, então provavelmente eu vou demorar muito para colorir mesmo uma área pequena. Então levem isso em consideração nesse vídeo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é a lógica por trás dessa aplicação, né, de técnicas com lápis de cor, certo? Para o caso de quem está iniciando e tem dificuldades com isso, ou para o caso de mesmo quem já desenha, mas não costuma usar o lápis de cor, né, com frequência. Então, realmente, a aplicação desse fundamento, né, que é o fundamento de valor, que é uma área específica do desenho, exige um nível de aprofundamento muito maior do que as coisas que eu estou passando aqui para vocês. Esse vídeo é uma intenção de passar dicas, tá? E de dar o mínimo de direcionamento para vocês fazerem os seus coloridos, trazerem um pouco mais de graça, enfim. Quando a gente começa a pintar, é difícil a gente compreender algumas coisas e a gente não encontra essas informações tão facilmente. Então, a minha intenção com esse vídeo é facilitar isso, certo? Mas, se vocês tiverem interesse que eu traga mais desse tipo de conteúdo, que eu fale especificamente sobre as formas geométricas, sobre como preencher apenas uma delas detalhadamente, ou um desenho, enfim. Comentem aqui embaixo para eu saber o tipo de coisa que vocês gostariam de ver no canal, certo? E também deixa aquele like para mim se você estiver gostando do conteúdo, tá bem? Voltando ao nosso último desenho e a última forma geométrica que a gente está preenchendo, percebam que eu refiz o desenho, muito mal feito, mas só para mostrar para vocês que, além do cilindro, existem também outras formas a serem consideradas nas extremidades desse objeto, que são arredondadas, né? As duas pontas, elas foram feitas a partir de formas circulares. Então, quando a gente estiver preenchendo essas partes do desenho, a gente deve considerar o que a gente aplicou no círculo para fazer o sombreamento dele, tá bem? E considerar a área que a gente escolheu para ser o ponto iluminado e para ser a área mais escura do nosso desenho. Então, no caso do cilindro, enquanto a gente estiver preenchendo ele e ele estiver nessa posição, a parte mais escura dele, assim como dos outros desenhos e formas geométricas que a gente já coloriu, fica desse lado esquerdo, né, onde eu comecei a preencher com o verde. E nesse caso, eu resolvi fazer com duas cores para vocês perceberem que não faz diferença quantas cores eu utilizo ou o tamanho da área. A aplicação da técnica é a mesma, eu estou fazendo um degradê. Gente, foquem nisso, tá bom? É um exercício muito importante de você fazer. Se você já tem o conhecimento desses fundamentos de desenho, mas tem dificuldade em aplicar, acredite em mim, você precisa exercitar muito essas coisas mais básicas da pintura, como, por exemplo, fazer o degradê, trabalhar essa pintura e essa leveza nas mãos em todas as direções, em vários formatos diferentes, tá? De desenhos, em várias formas geométricas diferentes.
Isso ajuda muito você a evoluir na sua pintura, você vai deixando a sua mão mais leve, você vai tendo mais controle do que está fazendo, e aí, consequentemente, a sua pintura vai ficar mais bonita. Percebam que eu já estou utilizando uma terceira cor, além do verde e do vermelho, para reforçar o contraste, que é algo muito importante no sombreamento, e que vai trazer ainda mais impressão de profundidade para os objetos que a gente está pintando. Aqui eu pego novamente essa minha folhinha de rascunho para mostrar para vocês o que a gente vai fazer nas partes arredondadas desse desenho. Então, a gente considera a forma geométrica básica, que é o círculo, e a gente repete o exercício que a gente fez lá no comecinho do vídeo, que é considerar as extremidades, né, as bordas dessa forma, e respeitar também a ordem que a gente já escolheu, que a gente já determinou para o nosso desenho, que é a posição em que está a luz, né? Ou seja, que vem da parte superior direita, tá bem? Quando você estiver fazendo um colorido, para ele fazer sentido, você deve respeitar essa ordem sobre a qual eu estou falando, porque uma vez que você escolheu de onde vem a luz no seu desenho, se você faz na mesma ilustração um objeto que a luz está em outro lugar, algo parece não fazer muito sentido, entendem? Aqui eu mostro rapidinho para vocês que o degradê é tão importante que não interessa se você vai fazer ele numa área grande ou numa área pequena. A técnica é a mesma, tá? O que você precisa controlar é a pressão e os movimentos que você faz com a mão. E isso, gente, não tem jeito, você tem que treinar. É a única maneira, tá? Você tem que perder ali um tempo, que eu não considero perdido, né? Eu considero um exercício legal, assim, eu gosto de fazer essas coisas. Então, mas eu recomendo que você tente ver esse tipo de exercício com outros olhos, para que, caso você ache uma coisa cansativa, você comece a ver graça. Comece a encarar esse tipo de exercício como etapas necessárias para a sua evolução na pintura ou no desenho, que eu garanto que você vai começar a achar mais legal fazer esse tipo de exercício, a gastar tempo nisso, certo? Gente, ficou assim a nossa folha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar os exercícios. Eu mostrei rapidamente os materiais auxiliares que eu usei, como lixa, borracha elétrica, mas eu vou deixar tudo que eu usei, desde o lápis até o papel, listado aqui na descrição do vídeo. Assim como os links para você imprimir essa folha de exercícios e também para assistir o vídeo onde eu ensino a desenhar formas geométricas, beleza? Se você quiser ver detalhadamente essa foto, eu sempre costumo deixar o que eu faço no canal também destacado nos stories do Instagram. Aliás, me acompanhe por lá também, dá uma olhada nos meus coloridos e em outros conteúdos que eu costumo postar, certo? Bom, eu agradeço demais por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like pra mim, tá bom? Se inscreva também no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!